E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, dando aqui continuação à nossa aula, no vídeo seguinte a gente viu a forma negativa do simple past, tá? E aqui nós iremos ver as formas negativa e interrogativa, tá bom? Assim como no simple present existe o auxiliar do, aqui no simple past também há um auxiliar, mas nesse caso é o did, tá bom? E ele é usado para falarmos de coisas que não aconteceram no passado. Precisamos usar o de antes, a forma contraída, ou did not, tá bom? Aqui a gente pode ver os seguintes exemplos, como I didn't know you two were siblings, ou seja, eu não sabia que vocês dois eram irmãos. Já que no próximo exemplo nós temos he didn't say that, ou seja, ele não disse isso, tá bom? Aqui nós podemos ver que o didn't realmente é um auxiliar do simple past, tá bom? E ele só é usado nas formas negativa e interrogativa justamente por isso, porque, como nós vimos anteriormente, ele não precisa ser usado naquelas ocasiões, tá bom? Então, continuando, na terceira frase nós temos Paul didn't invite Marcos for his graduation party, ou seja, Paul não convidou Marcos para sua festa de formatura. E repetindo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês colocarem aqui nos comentários que, assim que possível, eu irei estar sanando os seus questionamentos, tá bom? Então, dando continuidade, nós temos aqui a forma interrogativa, que é muito simples também. Basta, nesse caso, você colocar o auxiliar did na frente do sujeito, tá bom? Como, por exemplo, nessa frase. Did you park your car here? Ou seja, você estacionou o seu carro aqui. E na outra nós temos why did you let him go? Ou seja, por que você o deixou ir? Já nesta outra frase aqui nós temos what did you expect? Ou seja, o que você esperava? Aqui, como está detalhado, what é um pronome, tá bom? O did é o auxiliar. You é o sujeito dessa frase, que nós temos vários outros. O you expect é o verbo, tá bom? E um OBS aqui. Tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, o verbo principal fica no original, tá bom? Ou seja, como é que vocês podem ver, o verbo principal, que é esse daqui, ele não pode ter o ed, tá bom? Porque se vocês virem o verbo na interrogativa na negativa com um ed, como vocês vão ver daqui a pouco, sendo um verbo regular no passado, ele não pode ficar, tá bom? Porque o did, ele meio que nega isso, tá? E como eu já tinha falado agora há pouco, aqui agora a gente vai ver os verbos irregulares, que esse daqui vocês vão ter que gravar, tá bom? Então, aqui vocês podem tirar um print, tá? E na verdade não tem só esses verbos aqui, vocês vão ter também vários outros, que é simplesmente impossível de gravar, tá bom? Mas claro que aqui eu coloquei apenas alguns dos principais, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Como por exemplo aqui, to begin, que é começar ou iniciar. No infinitivo ele é assim, já no simple past ele é began, e no participio passado, o past participle, ele é begun. Ok? Então, cada verbo aqui vai ter sua particularidade, cada verbo que não é regular, tá bom? Que não aceita aquelas regrinhas de antes. A continuação aqui da lista, tá? Para vocês poderem tirar print. E agora... let's practice, ou seja, vamos praticar.
Na primeira questão está falando assim, put in the verbs in brackets into the gaps, ou seja, coloque os verbos que estão entre parênteses aqui nas áreas em branco, tá bom? Na primeira questão está falando assim, I, pontinho, pontinho, my maths homework yesterday, ou seja, eu, pontinho, pontinho, meus trabalhos de casa de matemática ontem. Como é que vai ficar aqui? Bom, nesse caso aqui é o verbo to do, ok? Fazer. Então vai ficar did. Então, aqui ficou I did my maths homework yesterday, ok? Já nessa segunda aqui, pontinho, pontinho, Susan, pontinho, pontinho, to English by plane. Nesse caso aqui é go, tá? Como aqui vocês podem ver, tem um ponto de interrogação. Então é uma pergunta. Sendo uma pergunta, o auxiliar vai para onde? Vai para frente do sujeito, que nesse caso é Susan, ok? Então vamos completar. Did Susan go to England by plane? Lembrando que nas formas negativa e interrogativa, quando o auxiliar é usado, o verbo principal não pode ficar no passado, tá bom? They, pontinho, pontinho, a farm 2 weeks ago, ou seja, eles visitaram uma fazenda 2 semanas atrás. Lembrando que farm, nesse caso, vocês podem pensar, deve ser farmácia e tal. Não, porque em inglês nós temos os falsos cognatos, ou seja, são palavras em inglês que são parecidas com o português, mas significam outras coisas, tá bom? Tome cuidado com isso. Mais na frente a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Então aqui como é que fica? Nesse caso, o verbo to visit é um verbo regular. Então, a gente vai apenas colocar o ed no final, tá bom? They visited a farm 2 weeks ago. Já aqui o sujeito é composto, tá? Jenny and Peggy didn't or did not help their brother. Já na parte 5 the children didn't or did not sorry, perdão gente, aqui foi erro meu. The children were not or weren't at home last weekend. Aqui, ratificando, o verbo to be é um verbo irregular, tá bom? Então por isso que ele vai ficar assim. Ou seja, as crianças não foram para casa no fim de semana passado, tá bom? When did you design this wonderful skirt? Já na questão 7, nós temos My mother did not crash into the van. Já na outra parte nós temos the boys took off the mudguards of their bicycle. Perdão. Lembrando que to take off é um verbo irregular. E nesse caso, isso daqui significa outra coisa. Take é um verbo e off é outro. Só que nesse caso, quando junta, é um outro significado, tá bom? Então, take off é tirar, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Quando tiver essa parte aqui, vocês vão apenas mudar esse verbo aqui e não essa partezinha aqui, tudo bem? Na nona questão, nós temos Did you phone your aunt last week?
E na última de hoje, nós temos He didn't drink milk at school. Bom, galera, por hoje é só, tá? Eu espero que tenha sanado, tirado as suas dúvidas e ajudado vocês nessa caminhada tão longa, tá bom? Para todos que estão fazendo aí concursos ou só no colégio mesmo, eu irei toda semana postar mais e mais vídeos, tá? Um grande abraço, fique com Deus, deixa o like aí, porque vai nos dar uma grande ajuda e até a próxima.